tempo não para. Mais dia, menos dia, todos vamos envelhecer, mas é possível sim deixar a fase da maturidade bem mais saudável por meio de práticas simples, como cuidar da alimentação e optar pela suplementação. Por isso, nós vamos receber aqui a nutricionista Amanda Tarica com a gente mais uma vez. Foi sucesso da primeira vez. Bem-vinda de volta, obrigada, viu? Camila. Muito obrigada. Agora, por que acontece isso, né? Vamos falar assim, a partir de uma certa idade, 40, 50 a mais, a gente tem que pensar ainda mais na nossa alimentação? Por quê? Camila, eu penso que o envelhecimento é um cheque assinado. Falar cheque já é velha, né? Porque a gente agora é tudo Pix. Mas que você assina e não tem valor. Tá. Então, o que você vai fazendo ao longo da sua vida é o quanto que você vai preencher no final, tá? E uma das coisas mais impactantes que existem com o processo de envelhecimento é a perda de massa muscular, tá? Porque é a perda da força, a perda da massa muscular. A perda da massa muscular, ela começa a acontecer a partir dos 35. Ah, já dos 35. Dos 35, isso. Então, aos 40, a gente começa a sentir começo do impacto sobre isso. Certo. Tá? E aí é a hora que a gente tem que começar a acordar. Eu acredito que, assim, até o último dia da sua vida vale a pena você mudar, tá? Mas se você puder mudar antes, melhor é. Melhor ainda, mas nunca é tarde para começar. E aí você vai começar a entender o porquê, por exemplo, você precisa prestar atenção na proteína que vai de encontro com o que você está falando, né? Que vai ao encontro do que você está falando de perda de massa muscular. Perfeito, porque assim, o que acontece, não só com o envelhecimento, mas no padrão geral, as pessoas tendem a trocar principalmente o jantar por lanchinhos, né? E aí a sopinha, o café com leite com pão, com a bolachinha. Né? Com a bolachinha. E a gente calcula para manter massa muscular 1 grama de proteína por quilo de peso. E para ganhar massa muscular, de 1,5 a 2 gramas por quilo de peso. Nossa, é bastante então, se você for ver, né? E às vezes a gente acha que está consumindo, fala, não, mas eu como carne, como ovo, mas não a quantidade certa. Não a quantidade. E tem uma coisa, por exemplo, o remédio, se você for usar um antibiótico, você tem que usar um comprimido a cada 12 horas. A alimentação também é assim. Não adianta você falar assim, eu comi churrasco no final de semana, tô livre a semana inteira de comer carne. Não. Não funciona, porque você precisa manter as suas células com nutrientes a maior parte do tempo para que elas possam ficar bem. Então eu preciso dividir essa quantidade que você falou de proteína ao longo do dia. Ao longo do dia, perfeito. Preferencialmente café da manhã, almoço, lanche e jantar. Tá? Então aqui a gente tem as proteínas, né? Porque assim, a proteína, ela não cuida só da massa muscular, ela também cuida da imunidade. Então essas doenças de repetição, doenças crônicas, aumento de hipertensão, de doenças cardíacas, diabetes, tudo isso tem a ver com o padrão alimentar que você começa cada vez antes, né? Então a proteína de café da manhã, a nossa queridíssima é ovo, né? Porque é muito fácil. Então assim, se você não tem um hábito, tá assistindo o programa, já tá aí nos 40 a mais, sugiro assim, começa a colocar um ovo no café da manhã, uma crepioca, uma panquequinha. Tem várias receitinhas na internet maravilhosas. Várias receitas maravilhosas. Outras possibilidades que eu sei que com envelhecimento e até porque o planeta não aguenta esse consumo de carne exagerado que a gente tem, tá? Só para você ter uma ideia, a gente calcula 100 gramas, 100, 120 de prato, de porção de carne, né? Sendo nutricionista. O brasileiro calcula 500 no churrasco, tá? Então olha, tem esse desequilíbrio, não é interessante para nossa saúde, tá? Então você teria as proteínas vegetais, lentilha, feijão, teria tofu também, tempê, tá? E as proteínas animais, né? Carne, frango, peixe. Aí eu queria perguntar, aqui você tem whey protein. Perfeito. Muita dúvida sobre suplementação de whey, de creatina. Esse tipo de suplementação, só para as pessoas que praticam atividade física, esportes ou não, é para todo mundo? Então, essa é uma suplementação que a gente deve fazer com cuidado. Por quê? Porque se o idoso tem tendência a problemas renais, diabetes, de fato, ele corre um risco aumentando proteínas sem necessidade, tá? Então, quem tem que avaliar isso? Médico e nutricionista, a quantidade de proteínas indicadas. Agora, é uma pessoa que não alcança comendo carne, por exemplo, ela não consegue ingerir aquela quantidade. E aí ele pode facilitar. Por quê? Porque você pode misturar numa batida com uma fruta, uma vitamina.
uma vitamina. Então, existem muitas possibilidades hoje, tá? Então, tanto a creatina, que vai trazer mais força, né, muscular, a menos perda muscular, mas também tem creatina hoje para função cerebral. Porque, assim, se a gente envelhece o corpo, a gente tem que lembrar que o cérebro também envelhece. E quem mais gasta energia é o cérebro, Camila, quem mais gasta energia no nosso corpo. Olha só. Tá? Então, tudo que a gente está falando tem a ver com essa perda cognitiva, com a qualidade da memória, com a qualidade que você vai envelhecer de cabeça, tudo isso, né? Aí a gente vem pra cá, que é a questão do cálcio. Perfeito. A gente tem, então, uma perda acentuada de cálcio, mas como é que a gente faz pra repor corretamente? Então, a gente tem, né, eu sei que muita gente pode ter intolerância à lactose ou à caseína, ou à proteína do leite. Então, assim, hoje já existem leites, né, bebidas vegetais enriquecidas com cálcio. Quando é enriquecida, também funciona da mesma forma. Também funciona da mesma forma. Couve, que é maravilhoso, essas verduras mais escuras. Então, incentivar o consumo de um suco verde, nesse caso, tá? Gergelim é uma das maiores fontes de cálcio. Então, eu sugiro, por exemplo, bater o gergelim torrado com sal. E aí você faz uma mistura que chama gersal. E aí você substitui o sal da sua casa por essa mistura de sal com gergelim. Olha só, você tempera os alimentos você tempera com com adição com esse produtinho. Olha que incrível. E aqui também, a gente colocou o grão de bico, que também tem uma boa fonte, mas o tofu é uma excelente fonte de proteína e de cálcio. Tá? Certo. Então também muito fácil, muito macia, porque a gente está falando aí do processo de envelhecimento 40 a 50, mas se a gente pegar uma pessoa que os dentes já estão mais, uso de prótese e tudo isso, esses alimentos mais macios vão ajudar. Então, o caso de fazer o suco, o caso de usar um tofu. Mas aí, para o cálcio fixar no nosso osso, precisa de uma outra substância, de um outro suplemento, Precisamos nutriente? ter K2 junto. K2, vitamina D, magnésio, tá? E precisamos de impacto, nem que seja leve, tá? Então, corrida, a tão hidroginástica falada na terceira idade, caminhada, porque quando eu tenho um impacto, eu faço uma lesão naquele lugar. E quando eu tenho uma lesão, o meu corpo se preocupa em recuperar a lesão. Tá? Então, é muito sábio a gente ter esses processos de gerar microlesões, vamos colocar assim, tá? É saudável. É saudável. A vitamina D não tem jeito, tem que tomar sol ou dá para suplementar? Sol, tá? Dá para suplementar a vitamina D, mas assim, o sol, ele é realmente assim, ele fabrica, ajuda muitos hormônios, bem-estar. Se sabe que em países mais frios tem mais depressão, mais desânimo. Sim. Então, a gente pegou um inverno lascado agora, né? Porque tá todo mundo mais cabisbaixo já. É verdade. Minha mãe sempre fala, o sol cura. Sol cura, é verdade. Cura. Às vezes ela fala assim, tô com uma gripezinha, tô assim, tô assada. Ela fala, toma sol. E é verdade, quando você toma sol, dá uma energia diferente no organismo. Sim. É maravilhoso, mas então, tem a suplementação. Existe suplementação de cálcio, existe a suplementação de proteína. Então, hoje a gente tem elementos que a gente precisa suplementar. Um dos que eu acho muito importante suplementar, né, que a gente tá aqui, é B12, por exemplo. Sabe quando a gente tem, por exemplo, pega aquela coisa que a memória já começa, porque a primeira memória que perde é de nomes. Sim. Então, a B12 normalmente está baixa quando você começa nesse processo de esquecimento. Olha só. E a B12, ela também ajuda a melhorar dores de uma maneira geral, tá? Então, ela está em processo de cognição, de dores no corpo. Então, realmente, assim, aumentar e prestar atenção nos níveis do seu exame em relação à B12. Então, ela está presente aí, assim, produtos animais. Que tem proteína também. Que tem proteína, mas muitas vezes o idoso não consegue alcançar e nem a gente. Por quê? Porque para alcançar a B12, a gente precisa de uma microbiota, né, que são os micro-organismos do nosso intestino, saudável, que eles também envelhecem, tá? Então, o fato da gente poder ter uma necessidade de suplementos vem dessa capacidade de absorção do meu corpo. Nem sempre, Camila, tudo que eu como tá garantido que eu vou ter, tá? Então, a gente tem que pensar que a gente, às vezes, põe uma quantidade a mais para garantir a possibilidade de completar tudo que eu preciso. Aí você tocou num assunto muito interessante, que é a saúde do intestino. Então, quer dizer, se o intestino está desequilibrado, eu não vou conseguir absorver esses nutrientes. Perfeito.
Perfeito. E aí, o que se faz, então? Se faz o que a gente está vindo para cá, o próximo tá? passo. Próximo passo, ausência de frutas, vegetais e legumes no dia, tá? Infelizmente, só 25% dos brasileiros comem a cota adequada diária. Imagina, a gente está falando de 75% que não come. O que seria uma cota mínima diária, tá? 2 porções de fruta, 2 a 3 porções de fruta, tá? Folhas, almoço e jantar, legumes, almoço e jantar, tá? Então, para aquele idoso que quer comer o lanchinho, ele pode comer o lanchinho, desde que tenha, sei lá, um pão integral com folhas, mais cenoura ralada, mais o tomatinho, mais uma fonte de proteína e, de repente, uma abobrinha grelhada nesse sanduíche. A gente ainda está falando de sanduíche, tá? Mas tem com todos, ele tem que estar completo. Uma sopa, por exemplo, que idoso substitui muito jantar por sopa, tá? Não basta ser uma sopa, por exemplo, de mandioquinha, de abóbora, de macarrão. Eu tenho que ter uma base de proteína na minha sopa, eu tenho que ter legumes na minha sopa, cereais integrais na minha sopa, então aveia, o arroz, aveia em sopa fica incrível, o arroz, eu coloco. Né? É uma então, delícia, deixa possibilidades, né, melhores na sopa para a saúde mesmo. Nossa, que interessante. E aí, nesse lanchinho também, né, que é muito comum de se substituir no jantar, tem que ter a gordura saudável, que é essa parte aqui. Por quê? Porque o cérebro, Camila, ele tem a bainha de mielina que protege o neurônio. Certo. Tá? Então, quando eu tenho uma rancificação de neurônio, eu perco mais a capacidade de memória, a capacidade de funcionamento cerebral. Então, são os ômegas que são tão importantes para a saúde. E aqui tem um duplo benefício. Por quê? Se eu como frutas de alto índice glicêmico, muito, por exemplo, banana, mamão, isso faz um pico de insulina, tá? A hora que a insulina cai, eu fico com vontade de comer doce. Então, tem muito idoso ou muita gente que fica toda hora comendo pequenas porções de doce ao longo do dia. Se eu coloco uma gordura boa para acompanhar a banana, o mamão, tá? Eu faço um pico lento, porque a gordura atrapalha a absorção da glicose. E aí eu ganho então eu ganho 2 benefícios, o da reduzir o impacto da insulina e trazer gorduras boas, que no caso aqui linhaça dourada, tá? Ou a linhaça marrom, tá. As castanhas, as nozes de uma maneira geral. Aqui é importante separar a quantidade, tá? Ainda mais sendo nutri, eu vejo as pessoas pegando assim na mãozada, tá? Cada uma, a gente tem 35 calorias, tá? Então, rico em caloria, muito. Então, assim, a porção é isso daqui assim, ó, Camila. Por tá? dia? Por dia. Ó, mostra aqui pra câmera pra gente ver. É então, pouquinho. É pouquinho. Então, assim, não é, quanto mais melhor. Nem sempre é uma conta que fecha. Né? Tá? Aí você começa a comer. Mas é a história do remédio que eu tô falando. Sempre como remédio, tá? Tem que ser na medida certa. Sementes são maravilhosas, então semente de abóbora, de girassol, azeite de adição, aquele azeite no final da salada, a gente teria aqui ainda abacate, coco, né? Boas fontes, então aquele fio de azeite que a gente faz na salada ou na sopa, ele é extremamente benéfico. E se precisar também, suplementação de ômega, que é um anti-inflamatório natural, então pessoas que têm dores em articulações, por exemplo, dores, o ômega é realmente muito excelente. Mas em que momento a gente tem que pensar na suplementação? Por exemplo, existem exames que a pessoa pode fazer para identificar o que está faltando? Existem exames e na nutrição, Camila, existem sinais e sintomas. Por exemplo, uma suplementação muito comum, tá? Eu tenho muito paciente que pisca o olho, sabe? Ou vai dormir... Fica tremendo o olho? Fica tremendo o olho, ou vai dormir, parece que cai da cama, dá um negócio assim que... Dá tipo um espasmo? Isso. É espasmo, isso é falta de magnésio. É? Falta de magnésio, que corrige comendo melhor folhas e frutas, mas muitas vezes a pessoa está passando por tanto estresse que ao fato dela ingerir não garante que o corpo esteja absorvendo, tá? Então, um bom nutricionista, um bom médico, né? Eu falo de nutricionista porque nutricionista é quem estuda realmente a parte das vitaminas, certo, né? Ela pode avaliar em que momento você começa. Então, a gente pega por sinais e sintomas e também por exames, né? Então, a B12, nem sempre os valores de referência funcionam
funcionam para todo mundo, tá? Então, funcionam para a maior parte, eu sou aqui para as pessoas fazerem os exames, mas, por exemplo, às vezes lá, abaixo de 300 é ruim, aí tá dos 301, tá ótimo. Não funciona assim, porque tá muito perto do mínimo. Então, a gente deveria fazer exames pensando em ficar mais ou menos na média, ou entender de um ano para o outro, ou a cada 6 meses, como é que os seus parâmetros estão se comportando. E dependendo se a pessoa tem uma doença crônica, uma doença autoimune, isso interfere também na absorção desses nutrientes? Interfere bastante, né? Então, por exemplo, a pessoa que tem diabetes ou a resistência insulínica, ela já vai absorver menos magnésio, que vai ajudar no controle da doença, né? São microbiotas que estão mais assim, então o que vai atrapalhar a microbiota? Corante, acidulante, conservante, alimento industrializado, excesso de açúcar, excesso de carne vermelha, né? Os excesso de sal, né? O idoso perde, a gente vai perdendo a capacidade do paladar, então é muito comum o idoso cada vez ir salgando mais, né? E para não fazer isso, usar mais temperos naturais, salsinha, coentro, cebolinha, alho poró, o fio de azeite que vai trazer, o gersal, porque tem um gosto de gergelim gostoso, né? Então são boas substituições. E se fala muito também desses temperos que ajudam na inflamação do corpo, né? Perfeito. Quais são os melhores temperos aí para desinflamar? Cúrcuma é um maravilhoso, tá? E aí você tem que pôr uma pitada de pimenta do reino para a cúrcuma ser absorvida. Agora, eu sou muito fã de produtos de abelha. A abelha, ela tem a mesma temperatura do corpo humano, tá? A mesma, tá? Então, pólen, geleia real, tá? Mel. Mel realmente é um produto maravilhoso durante o envelhecimento. Sim, porque você tem uma energia de absorção rápida, uma frutose, que não vai gerar esses picos de insulina, tá? E que podem ajudar numa vontade de comer um doce, um chá com mel, né? Ou então uma fruta com aveia e uma pitadinha de mel e canela. E eu ouvi dizer que o própolis é maravilhoso também. Própolis é maravilhoso para a saúde. Para quê? Tá? Para imunidade, né? E para prevenção de doenças crônicas a longo prazo. Olha, eu vou repetir aqui, vou pedir para você repetir, na verdade, essa receitinha do gergelim com sal para temperar, que ficaram algumas dúvidas. Como é que faz essa receita? O gergelim é cru, é torrado? O gergelim é cru, aí você vai pegar uma frigideira, tá? Sem óleo, sem nada, pura, e tostar a semente do gergelim. Tá. Ela faz um barulho parecido pipoca, faz tá? Faz até um cheiro em casa gostoso. Aí você põe mais ou menos para uma meia xícara de gergelim, vamos pensar uma porção assim de gergelim, tá? Você põe uma colher de chá de sal, uma colher de sopa. E aí espera esfriar, bate no liquidificador. É só isso. E aí você troca o sal por essa mistura de gergelim com sal. Esse processo de dar uma torradinha no gergelim é necessário? É necessário, sim. Tá? Para você, inclusive, desidratar e conservar ele melhor. E aí você põe num pote de vidro, tá? De preferência escuro, se você conseguir, ou põe o alumínio por fora do pote. E aí você vai usando, então, no preparo. Quando já está pronto o alimento... Precisa deixar na geladeira? Não precisa. Não precisa? Não, só lugar escuro. E dura bastante tempo, então? Dura pelo menos uns 3 meses. Mais do que isso, você faz outro. Tá ótimo. Bom? Aí a gente vai para uma parte que é a última aqui, porém não menos importante, aliás, extremamente importante, que é a hidratação. 50 a mais, vai começando a esquecer de se hidratar. Esquece porque perde o sinal de sede, Camila. Igual a gente tem sinal de sede, tá? Se perde com o processo de envelhecimento. A gente calcula na nutrição esse negócio assim de 2 litros, né, para todo mundo. Não é. São de 30 a 35 ml por quilo de peso. Como é que faz essa conta? Então, por exemplo, uma pessoa de 50 quilos, 30 vezes 50, 1,5 litro. Uma pessoa de 60 quilos, 30 vezes 60, 1,8 litros. Então, 30 vezes o seu peso. Perfeito. É a quantidade certa para tomar. E aí, aqui, se eu lembrar primeiro de água mesmo, tá? Agora, tenho dificuldade com água. Aí você pode intercalar com água de coco, por exemplo, até para fazer o suco verde, com chá. Então tá muito frio, então aumenta, por exemplo, o consumo de chá nesse frio. Então você pode aumentar intercalando. Eu sempre brinco assim, 2 copos de água para 2 copos de água para 1 de outras bebidas, entendeu? Então 2 de água, 1 de chá, 2 de água, 1 de água de coco, 2 de água. Tipo, porque a água de coco, ela é riquíssima, né? Ela é maravilhosa, só que você não pode ficar o dia todo só
tomando água de coco. Até porque você vai também fazer aumento da insulina que eu estava te falando, por conta que ele tem uma quantidade, é pouca, mas ele tem uma quantidade de açúcar. Tá. Sueli, beijo pra você. Ela pergunta, vitamina D pode tomar sem prescrição? E é muito interessante essa pergunta. E eu já amplio aqui para outros tipos de suplementos. Tem algum que você fala assim, não, esse daqui todo mundo pode tomar porque é importante? Olha, eu diria assim, vitamina D teria menos risco sem alguém indicar, tá? Eu falaria assim, toma, ainda mais porque eu sei que a gente não toma tanto sol como deveria. Aliás, nem fez sol praticamente esses últimos meses, tá? As outras eu realmente acho que precisa de uma avaliação até para saber o teu exame, o que você come, os teus sintomas, tudo isso mesmo. E o ômega 3, que a gente sabe que o corpo não produz? Esse também pode tomar. Se você for tomar ômega 3, para não ficar com aquela sensação de retrogosto, que é muito comum, o melhor é você tomar na refeição do almoço ou do jantar, junto. Tipo, você tá comendo, engole a cápsula, termina a refeição. Ficaram algumas dúvidas aqui em relação à creatina. Creatina, todo mundo pode tomar? Também precisa de prescrição médica? O ideal é que tenha prescrição, porque a creatina em excesso, você pode comprometer função renal mesmo. Inclusive, a gente tem um exame lá, né, que é creatinina que a gente faz. Certo. E aí ele vai estar acompanhando sobre as proteínas do corpo. Então, eu diria assim, creatina com recomendação. A Samanta pergunta o seguinte, olha, trato doença autoimune com imunossupressor. O que devemos nos preocupar para repor? O ideal é realmente assim que ela reponha essa parte de alimentos vitais, né? Então tá com consumo de legumes, de frutas, de verduras realmente adequado, né? Tudo que Deus fez, uma vez foi um pacientinho que eu atendi, Camila, ele falou assim, Deus fez, né? Deus fez é aqui, é aqui, tá? Depois o ser humano começou, tem coisas boas que o homem faz, eu não vou falar que não tem, mas quanto mais tá na natureza, melhor tá mesmo a nossa base da nossa alimentação deveria estar aqui. Aí não tem erro, né? Não tem erro, não tem erro. Amanda, para quem pratica atividade física, quem pratica corrida, principalmente 50 a mais, que ainda bem, né, tem cada vez mais pessoas aderindo a essas práticas físicas, precisa prestar ainda mais atenção na alimentação, o que é melhor e mais indicado? Aí a gente pode, assim, pensar em coisas que deem energia para treino, tá? Um que a gente, aqui, beterraba, é um maravilhoso pré-treino, ele aumenta a oxidação, ele aumenta a concentração de óxido nítrico, então uma água de coco batida, por exemplo, com beterraba e manga, que é uma delícia, maravilhoso, viu? Tá? Você também poderia usar essa fruta que eu falei com uma pitada de mel, uma batata doce com grelhadinha, sabe? Sei. Então tem um bom pré-treino para você ter energia para fazer e na volta do treino você realmente repor as proteínas. Aí você come uma omelete com as verduras, já usa uma água de coco para fazer um suco verde, né? Então realmente aproveitar assim tudo de bom, que assim, eu sinto que o exercício, ele é uma das coisas mais importantes junto com a alimentação, tá? Porque a gente tem duas pernas, Camila, uma perna é alimentação, a outra é atividade física. Então lembrar sempre disso mesmo. Pilares importantes para nossa saúde. Pilares importantes junto com a qualidade do sono, né? Que eu sei que é muito difícil, então melhorar a nutrição também melhora a qualidade do sono. Muito bom. Amanda, que aula maravilhosa. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. Obrigada, Camila. O Instagram da Amanda é @amanda.tarica.nutri. @amanda.tarica.nutri, para você conversar e conhecer mais o trabalho dela. Obrigada. Obrigada.